Conheça os livros da série Fé no Lar. A fé começa em casa. Igreja mais lar. Livro devocional. Livro Oração. Livro Pai e Mãe. A fé começa em casa. E Conversas de Fé em Família. Além de tempo de qualidade com a família. A fé começa em casa, de Mark Homan, sabe que o primeiro passo para que as famílias possam ser fortes e cheias de alegria, como Deus planejou, é dado pelos pais quando determinam que a família é o principal lugar onde a fé deve ser alimentada. Neste livro envolvente, você aprenderá sobre a importância do caminhar com o Senhor. Também verá como usar dons e as experiências dos avós, das pessoas mais velhas e dos mentores dos seus filhos, além de definir qual papel a igreja deve desempenhar na família. Um verdadeiro tesouro com ideias práticas, histórias inspiradoras e verdades bíblicas. A fé começa em casa, inspira, motiva e equipa você para ajudar a sua família a ser bem-sucedida. Igreja mais lar, a fórmula comprovada para edificar a fé que dura a vida toda. Neste livro, aprenda tudo aquilo que você precisa para incorporar a prática da fé em casa no DNA da sua igreja. Igreja mais lar se baseia nos conceitos ministeriais de Mark Homan, que tem aperfeiçoado ao longo do sólido crescimento internacional do movimento Fé no Lar. Você aprenderá a fazer com que os membros da sua congregação voltem a cultivar a fé em casa, ao colocarem em prática esse ministério vibrante e eficaz em sua igreja, independente do tamanho que ela tenha. Você também encontrará ferramentas práticas para levar as atividades oferecidas nas igrejas até a casa de cada família. A igreja pode colocar a fé de volta ao lugar ao qual ela pertence. Igreja mais lar lhe mostrará como isso é possível. Descubra como a sua comunidade de fé pode tornar-se uma igreja voltada à fé no lar, a fim de alcançar e desenvolver a próxima geração do corpo de Cristo. O livro Mãe, da série Fé no Lar. Existe uma ligação muito especial entre mães e filhos. Nas famílias cristãs, esse elo inclui a vida espiritual. E ela começa quando você alimenta o relacionamento entre os seus filhos e os filhos de Deus. A fé começa em casa, mãe. Você encontrará dicas passo a passo e orientações adequadas a cada faixa etária, a fim de que consiga introduzir gradualmente uma fé sólida e crescente na vida dos seus filhos. Você também conhecerá histórias reais de outras mães que estão experimentando o poder e a bênção de Deus em suas casas. Você cuida com tanto carinho do desenvolvimento físico, emocional e intelectual dos seus filhos? Agora é a hora de tratar do crescimento espiritual desses pequeninos, do jeito que só as mães conseguem fazer. O livro Pai, da série Fé no Lar. Você deseja ser aquele tipo de pai que orienta os seus filhos na caminhada com Deus? Porém, se você é como a maioria dos cristãos, não sabe exatamente como chegar lá e não gosta de perguntar o caminho. A fé começa em casa. Pai é o GPS que você precisa para levar a sua família, sem se perder ou dar voltas. Trata-se de um recurso de fácil aplicação, que começa na estaca zero e resulta num estilo de vida baseado na fé familiar. Neste livro você encontrará dicas passo a passo e orientações adequadas a cada faixa etária, a fim de que possa liderar o desenvolvimento espiritual de sua família. Você também conhecerá histórias reais de outros pais que estão experimentando o poder e a bênção de Deus em suas casas. Escute as direções do único que nunca se perde e indique o caminho para sua família também. Livro Oração, da série Fé no Lar. Amarrar os cadarços, usar os talheres, andar de bicicleta. Os pais ensinam aos filhos muitas habilidades importantes nos primeiros anos de vida. Se você é como muitos outros pais cristãos, também deseja ensinar seus filhos a orar. Você sabe que se separar um tempo diário para falar com Deus é uma prática necessária para o desenvolvimento saudável dos seus filhos, assim como ler ou se vestir. A fé começa em casa, a oração é de fácil aplicação e ajudará os seus filhos a se comunicarem com Deus.
Você encontrará dicas passo a passo. Você também conhecerá histórias reais de outras famílias que estão experimentando o poder e a bênção de Deus em suas casas. À medida que você desenvolver a prática espiritual da oração em família, você se aproximará mais de Deus e daqueles que estão ao seu lado. Livro devocional da série Fé no Lar. É provável que você já tenha ouvido falar da importância dos devocionais familiares. Porém, se você é como muitos outros pais cristãos, talvez não saiba por onde começar. Como fazer um devocional proveitoso com a sua filha de 4 anos de idade? Você conhece o suficiente da Bíblia para ensinar o seu filho adolescente? Não se sinta intimidado. A Fé Começa em Casa Devocional é um recurso de fácil aplicação que ajudará a fazer devocionais diários, uma parte admiravelmente natural da vida da família. Neste livro você encontrará dicas e orientações adequadas a cada faixa etária, a fim de que possa realizar devocionais familiares. Você também conhecerá histórias reais de outros pais que estão experimentando o poder e a bênção de Deus em suas casas. Ter um encontro diário com Jesus durante alguns minutos preciosos é algo muito importante para o crescimento espiritual da sua família. Conversas de Fé em Família mostra como pode ser fácil convidar a Deus para o seu tempo em família e conversar com seus pré-adolescentes e adolescentes sobre a vida e a fé para que sigam a Jesus. Conversas de Fé em Família aborda 52 tópicos, contendo esboços de diálogos fáceis de usar, que oferecem uma base bíblica prática para aplicar à vida espiritual de sua família. Cada esboço é planejado para ajudar você e sua família a crescerem juntos e fortalecerem seu relacionamento comum com Deus. As atividades sugeridas tornam o desenvolvimento espiritual facilmente adaptável para crianças com diversos estilos de aprendizagem. E cada diálogo é flexível para que você possa escolher, de acordo com a idade e o nível em que seu filho se encontra. Comece a construir hoje o legado para sua família a partir de conversas que moldarão seus filhos para a vida e para a eternidade. Conversas de Fé em Família, uma maneira simples de conversar com seus filhos sobre oração, princípios morais, valores, servir aos outros e muito mais. Tempo de qualidade com a família. Apresenta ideias práticas de como formar o caráter dos seus filhos na idade pré-escolar, mediante o enfoque de 3 áreas principais: a obediência, o crescimento espiritual e a unidade familiar. O leitor encontrará dicas preciosas sobre como conduzir a hora de brincar, a hora de conversar, a hora da leitura, os momentos da criança na igreja, suas tarefas domésticas e muito mais. Cada capítulo apresenta uma lista detalhada de como estabelecer determinadas rotinas, dos benefícios que elas trazem, das qualidades do caráter que desenvolvem e até mesmo exemplos concretos de sua aplicação. Este livro oferece uma ajuda prática aos pais, capacitando-os a criar filhos felizes, obedientes, ensináveis e cuja companhia será sempre um prazer. Quem é seu pai agora? O clamor de uma geração em busca de paz. O vazio deixado pela paternidade tem criado uma epidemia multicultural e multigeracional que afeta todas as áreas da sociedade. Quer você tenha crescido na presença do seu pai, quer nunca tenha sentido o toque de um pai amoroso, este livro é para você. Descubra o encargo de um pai para curar e restaurar uma geração órfã. Este livro, destinado a tornar-se um clássico, foi escrito para os dias de hoje. Nele, Doug Stringer ensina o caminho que conduzirá o leitor a uma jornada rumo à aceitação, à aprovação e ao amor de um pai. Pais revolucionários. O que é necessário para criar filhos campeões? A maioria dos pais e mães pensa estar desempenhando bem o seu papel. Você provavelmente acredita estar melhor do que a maioria. Porém, se o seu desejo é o de criar filhos que vivam a sua fé, irá precisar de algo mais.
Determinado a descobrir os segredos daqueles que educam filhos maduros espiritualmente, George Barna, pesquisador renomado internacionalmente, conduziu uma série de pesquisas e milhares de entrevistas pessoais com jovens e seus pais. Por meio dessas pesquisas, ele foi capaz de detectar os denominadores comuns que formam o padrão para o sucesso de pais campeões. Que tipo de pai é você? Permissivo? Superprotetor? Subornador? Ameaçador? Silencioso? Ausente? Inacessível? Manipulador? Centrado na criança? A mãe centrada em si mesma? Ou centrado em Deus? Neste livreto, veremos um resumo dos vários tipos de pai ou mãe cuja influência produz padrões de comportamento previsíveis em seus filhos. Infelizmente, alguns desses tipos são negativos. Apenas um, que se centra nos princípios divinos para a criação de filhos, constitui um modelo positivo, completo e capaz de trazer vida à criança. Utilizando essa ferramenta de avaliação e esclarecimento, conheça que tipo de pai você é. Transmitindo a bênção aos seus filhos. Deus planejou transmitir vida aos seus filhos através da bênção verbalizada. Os patriarcas do Antigo Testamento tinham grande expectativa de que as bênçãos de Deus se cumprissem em nossa vida e na vida dos nossos filhos. Se você tem a mesma expectativa em seu coração, aprenda a maneira bíblica de abençoar e transmitir a bênção de Deus à sua família. Descubra o que os antigos patriarcas sabiam sobre a bênção e o seu poder de bênção. Aprenda a quebrar a maldição sobre a família e sobre si mesmo. Saiba como planejar um culto especial de bênção para os seus filhos. Bar Baraká, um guia dos pais para um bar mitzvah cristão. Na língua hebraica, Bar Baraká significa filho da bênção. Pais de diferentes partes do mundo têm redescoberto a necessidade de abençoar os seus filhos no período da puberdade e liberá-los para a fase adulta. Craig Hill escreveu esse livro como um guia prático para os pais cristãos que também buscam liberar os seus filhos para alcançarem a imagem de identidade e do destino de Deus. Por quê? Quando? Onde? Este livro lhe fornecerá respostas para conduzir uma cerimônia de Bar Baraká cristão para o seu filho e para a sua filha. A autora Beverly Linder reúne neste livro um coração que nunca desiste, o seu vasto conhecimento e experiência para ajudar os pais e mães de crianças especiais a desenvolverem o potencial de seus filhos, encorajando-os com passos práticos na lida, embora árdua, tarefa de educar crianças com déficit físico, mental e emocional. Pessoas especiais podem ter deficiências em algumas áreas, mas não são incapazes, pois também têm áreas em que são talentosas e hábeis. Este livro ensina como incluir aquela pequena voz no coração dos seus filhos, que diz: talvez você não consiga fazer aquilo, mas pode fazer isso. Um coração que nunca desiste. Conheça a série Educando com Sabedoria, Educando Crianças e Educando Adolescentes, de Gary Ezzo. Preparar, apontar. Filhos, leva 9 meses para você se tornar um pai ou uma mãe. Porém, muito mais do que isso para dominar a arte de ser pai e mãe encantadores. Passada a fase do bebê, agora os pais têm desafios maiores pela frente. O desenvolvimento do intelecto e a autopercepção, a curiosidade da criança e os papéis sociais emergentes nessa faixa etária, requerendo dos pais que forneçam instruções consistentes e cuidadosas. Neste livro, você encontrará mais de 15 princípios essenciais para criar seu filho ou sua filha na bela fase de construir o relacionamento com a família e com os amigos. Cultive um crescimento seguro e saudável, proporcionando à criança a consciência de si e a percepção do mundo. Educando Crianças irá lhe mostrar como formar crianças com equilíbrio emocional, assertividade intelectual, sensibilidade moral. É o guia especial para a tarefa de criar filhos no incrível período que vai desde a conversação até o ensino fundamental. Por onde anda seu filho adolescente? Anos difíceis passaram,
felizmente repletos de esportes, shows e programas familiares, em meio à grande decisão quanto à vida profissional e à divisão cada vez maior das responsabilidades domésticas. Porém, alguma coisa mudou. O seu filho ou sua filha agora sai de casa e volta à tarde. A ideia de acampar com a família nas férias não o anima mais. O único tema de conversa que não leva à discussão durante o jantar é o clima. Pois é, sua criança chegou à adolescência. Educando Adolescentes traz um teste elaborado pelos autores especialistas no assunto para ajudá-lo a descobrir que prioridades devem enfocar no desenvolvimento dos seus jovens. Ainda é tempo de deter a onda de rebeldia e restaurar a harmonia em seu lar. Aprenda a dizer "eu te amo" na língua que os adolescentes entendem. E com isso, crie amizade que durará a vida toda.